Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para fazer esta gravação que tem ajudado muitos professores e muitas pessoas, porque nós levamos a palavra para todas as pessoas, não só para os professores. Hoje nós vamos falar sobre a lição 12 e eu espero que Deus possa falar contigo nessa aula e você possa aprender muito, assim como nós também aprendemos a cada aula que a gente grava aqui. Peço a você que, se você curtir, se você gostar desse vídeo, dessa aula, curta, comente, compartilhe, ative o sininho para você receber também os nossos vídeos em primeira mão, ok? Nós estamos na lição 12 do primeiro trimestre de 2025. O título da lição é Autenticidade e Paciência. Autenticidade e paciência. O texto áureo está no Salmo 40, verso 1, que diz assim: Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Resumo da lição: o crente deve ser paciente até a vinda do Senhor, quando seremos recompensados por ele. Nós temos 3 objetivos aqui nessa lição. O primeiro objetivo é conscientizar dos males da impaciência, compreender os benefícios da paciência e mostrar as diferenças entre paciência e imediatismo. Nós temos o texto bíblico que está na carta de Tiago, capítulo 5, dos versículos 7 a 12. Lembrando que nós estamos estudando a carta de Tiago e hoje nós vamos falar sobre esses versículos. Apesar de o texto áureo estar no Salmo 40, mas o texto base aqui, que também está relacionado com o assunto paciência, é o texto que nós temos na lição para ser estudado hoje. Introdução. Em um mundo cada vez mais acelerado e impaciente, a virtude da paciência se torna uma qualidade cada vez mais rara e valiosa. O texto de Tiago, que estudaremos nessa lição, nos desafia a adotar uma atitude de paciência, especialmente em tempos difíceis. Estudaremos a respeito dos males da impaciência, os benefícios da paciência e o contraste entre a paciência bíblica e o imediatismo da nossa sociedade. O tema está claro aqui, nós vamos falar sobre a paciência que o cristão deve ter na sua vida. É bem verdade que a paciência que diz no Salmo 41, que é o nosso texto áureo, e a paciência que diz aqui na carta de Tiago, capítulo 5, versículos 7 a 12, ela tem um sentido diferente. No Salmo 40, o Davi diz que teve paciência e o Senhor ouviu o clamor dele. Essa paciência está relacionada com alguma dificuldade que ele teve e que ele queria que essa dificuldade passasse, né? Alguma guerra, algum inimigo tentando enfrentá-lo. E a paciência de Tiago, capítulo 7, versículo 12, capítulo 5, versículo 7 a 12, também trata a respeito de dificuldades, provações. Só que é uma paciência do crente em permanecer na fé até a volta de Jesus Cristo. Tá? Então essa paciência, o sentido de que Tiago fala, é essa paciência que o crente deve ter, deve se manter firme na fé até a volta de Cristo. Tá certo? Então nós temos aqui o primeiro tópico que diz assim: os males da impaciência. Os males da impaciência. Na verdade, o comentarista da lição, ele já trouxe logo o lado oposto, né? O contrário à paciência, que é a impaciência ou a falta de paciência. E ele traz aqui no subtópico 1, frustração e ansiedade. Quando nós falamos de paciência, não tem como nós não falarmos de ansiedade, de imediatismo. É por isso que a revista trata muito bem a respeito
destas duas palavras, ansiedade, imediatismo, é aquele também fala sobre frustração. Por quê? Dificilmente você vai encontrar alguém que seja paciente. O normal é as pessoas serem impacientes. Uma prova disso, e aí eu estou falando no sentido geral da palavra paciência. Se você pegar seu carro, sei lá, uma segunda-feira, 6, 7 horas da manhã, você vai trabalhar. Em plena segunda-feira, o primeiro dia de trabalho, você já vai encontrar no trânsito um alvoroço, pessoas apressadas, sem paciência. Você pode até encontrar brigas de trânsito. Por quê? Porque as pessoas não têm mais paciência. E o mundo tecnológico hoje, ele contribui para que nós venhamos receber tudo rápido. Então, de certa forma, a gente acaba querendo que exatamente tudo aconteça hoje, agora, imediato. Tudo aconteça imediatamente. E isso gera em nós uma impaciência para esperar qualquer coisa. Você que vai dar aula para jovens, você pode citar principalmente na questão de relacionamento. Talvez tenha um jovem que esteja impaciente para esperar um bom namorado, né? Uma jovem esperar uma boa namorada, uma jovem esperar um bom namorado e um jovem esperar uma boa namorada. Ou talvez um jovem que queira trabalhar, ou um jovem, eu lembro que na minha época, todo mundo queria, na época de escola, todo mundo queria terminar o estudo, aí depois que terminou os estudos, o ensino médio, aí queria voltar porque estava com saudade, né? Ou quando você é adolescente, você quer ser chamado de jovem, você quer que passe essa fase da adolescência logo. Então sempre tem essa impaciência. Nós temos tudo na palma da nossa mão. Todas as informações nós temos rapidamente através do smartphone, através de um celular. Então, nós temos uma estrutura hoje que proporciona para nós as coisas muito rapidamente. E a gente precisa, então, se controlar e entender que, na verdade, apesar de termos informações rápidas, muitas coisas rápidas, nem tudo nessa vida acontece imediatamente. Pelo contrário, as melhores coisas elas acontecem a longo prazo. Você ter uma vida bem-sucedida financeiramente é a longo prazo, é poupando dinheiro, é investindo, é deixando de gastar com coisas supérfluas. Então é necessário ter paciência para conquistar algo grande. Porque se nós observarmos bem, lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, Paulo ele trata muito bem essa questão da paciência também, dizendo que a tribulação produz a paciência produz a esperança, e a paciência produz a experiência, e a experiência produz a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nós. Então, se nós observarmos bem, na Bíblia, nós encontramos vários textos, vários contextos, várias histórias que tratam a respeito da paciência. E aí, como a revista está falando sobre a impaciência, e de impaciência tem a frustração e a ansiedade, é necessário nós entendermos que nós precisamos procurar meios de retirar ou controlar ou evitar a impaciência na nossa vida. E aí nós temos vários exemplos na Bíblia, inclusive o texto de Tiago, ele cita um exemplo que nós vamos falar mais à frente. Subtópico 2, relações deterioradas, né? A impaciência, agora no sentido de não conseguir ouvir as pessoas, de não deixar a pessoa falar, é um outro sentido também. Mas é um tipo de paciência. Está relacionado com o temperamento da pessoa. Pessoa que não tem paciência para ouvir as outras pessoas falarem, né? Só ela quer falar. Isso é o mal. Às vezes a gente tem um mal de querer falar rapidamente e não deixar nem as pessoas falarem.
A gente precisa controlar isso porque está totalmente relacionado à paciência. E aí nós temos paciência para coisas pequenas, paciência para coisas longas, né? Então, tudo está relacionado. Se nós não temos paciência para suportar coisas pequenas, para ouvir uma pessoa falar, para ouvir um irmão falar, como que nós teremos paciência para algo a longo prazo, algo de longo prazo, né? Algo que vai acontecer lá no futuro. Hoje nós estamos na época aí dos acadêmicos, né? Vamos assim dizer, no mundo fitness. E para você ganhar um bom físico, um bom corpo, né? É necessário que você invista tempo malhando, se exercitando. Então tudo leva tempo, tudo leva tempo. E em relação também às pessoas, ao relacionamento, a impaciência ela afeta os nossos relacionamentos e a paciência melhora muito os nossos relacionamentos. Então o subtópico 2 fala sobre o relacionamento. Subtópico 3, perda de fé e esperança. Não tem como uma pessoa impaciente, ela tá com fé. É igual o Paulo falou. A tribulação produz a paciência produz a experiência e a experiência produz a esperança. Então, a pessoa que ela está impaciente, ela não vai ter experiência, ela não vai ter esperança, ela perde a sua fé. Porque uma vez que nós temos fé, crendo que Deus pode fazer tudo muito mais, abundantemente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, nós não ficamos ansiosos, nós confiamos em Deus, confiamos que Deus irá fazer e aí nós temos esperança, né? E a nossa maior esperança é Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Não importa a tribulação, não importa a dificuldade, não importa a perseguição. Hoje aqui, claro, a nossa perseguição comparado com outros países, ela é mínima, né? Mas nós temos uma perseguição ideológica, isso é claro. E nós só vamos passar por essa tribulação quando Jesus voltar. Mas é necessário manter a fé, manter a esperança e ter paciência. Ok? 2. Benefícios da paciência. Crescimento espiritual. Crescimento espiritual. Por que que a paciência ela gera um crescimento espiritual? E aí é necessário que nós venhamos entender aqui o Salmo 40. Porque o Salmo 40, o Davi ele fala assim, olha, o versículo 1, né? Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. O Salmo 40, ele tem aqui basicamente duas partes. Do versículo 1 ao versículo 4, o Davi ele conta um testemunho do que Deus fez na vida dele, por ele ter tido paciência no Senhor. Por ele ter tido paciência no Senhor. Só que essa paciência não é simplesmente uma paciência falada, uma paciência onde ele ficou parado só esperando. Não, perceba que ele falou assim, olha, esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ou seja, essa paciência ela vem acompanhada de um clamor. Paciência acompanhada de oração, paciência acompanhada de busca ao Senhor. E essa paciência que Davi teve fez com que o Senhor ouvisse o clamor dele. E então ele conta esse testemunho. E aí, a partir do versículo 5 até o 17, aí o Davi, ele ora ao Senhor. Ele ora ao Senhor, agradecendo ao Senhor por tudo que ele fez, pelos livramentos. Então, a paciência, por que que a paciência ela produz crescimento espiritual? Porque quando nós buscamos ao Senhor, temos paciência buscando ao Senhor, orando, né? Buscando o conhecimento da palavra, nós aprendemos que Deus ele é poderoso para fazer coisas grandiosas na nossa vida. E nós não aprendemos com o testemunho dos outros, mas nós aprendemos com a nossa própria experiência. E de novo, Romanos capítulo 5 ali, nos seus primeiros versículos, a paciência, ela produz a experiência.
ela produz a experiência. Quando nós esperamos, confiantes no Senhor, nós ganhamos uma experiência. Qual a experiência? Qual a experiência? Davi falou. A experiência que Deus ouviu o seu clamor e livrou ele e abençoou ele. E isso é maravilhoso. Relacionamentos saudáveis, o contrário da impaciência. A impaciência prejudica os relacionamentos, né, entre as pessoas. Na paciência nós temos a total capacidade de ouvir as pessoas, de dar ouvido às pessoas, de entendê-las, né, de buscar compreendê-las. E isso está diretamente relacionado ao discipulado, né, a conquistar almas para Jesus. Uma pessoa impaciente, ela não vai conseguir nunca ganhar uma alma para Jesus. Porque a ovelha nova, ela dá trabalho. Uma ovelha nova dá trabalho e é necessário que nós venhamos ter paciência. E aí, 3, paz interior. Paz interior. Eu lembro que eu trabalhava na Santa Casa e uma moça, amiga de trabalho, ela falava para mim que eu tinha muita paciência. Ela falou: Mateus, você é muito paciente, né? Porque a gente passava por algumas situações e não tomava atitudes precipitadas, né? A gente esperava e às vezes as coisas aconteciam não do jeito que a gente queria e tinha que esperar. A gente não pode tomar nenhuma decisão precipitada, mas a gente precisa manter a calma e isso é no interior. É por isso que também essa paz interior está relacionada com resiliência, né? Ao ato de você esperar, por mais que tudo esteja dando errado, você se mantém calmo, se controla e aí espera o mal passar, espera a tribulação passar. Então a pessoa paciente, né? E de novo, a paciência do crente é uma paciência que ela vai acompanhada de busca, de oração e de crescimento espiritual e de leitura da palavra de Deus, de jejum e de fazer a obra, de estar com os irmãos, estar na igreja, buscando, louvando. Essa paciência ela está acompanhada de todas essas coisas. Ela não está acompanhada, não é simplesmente um sentimento, mas é algo que ela produz um efeito nas nossas ações. Então, uma pessoa que ela é paciente, que ela recebeu, né? Aliás, que ela tem em sua vida o fruto do Espírito, as características do fruto do Espírito na sua vida, ela tem paz interior. Ela tem paz interior. 3, paciência versus imediatismo. Nós já falamos aqui a respeito do imediatismo. Você, na sua aula, você pode citar esse exemplo que eu falei da tecnologia, né, do celular, que nós temos tudo rapidamente em nossa mão, e isso causa em nós uma impaciência. Subtópico 2, valor da espera. Nós temos aqui alguns exemplos na Bíblia, e o Tiago ele usa uma metáfora do agricultor que espera pacientemente pelo precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Um agricultor ele planta, né? E aqui essa plantação ela está acompanhada de fé, porque ele crê, ele acredita que aquilo que ele está plantando ele vai colher, e ele precisa de coisas terceiras para que aquela plantação ela produza, ela cresça, né? Ele depende da chuva, ele depende do sol, de diversos fatores para que ele venha colher aquilo que ele está plantando, né? Só que, por exemplo, a pessoa não pode plantar, o agricultor ele não planta, aí deu uma semana, não cresceu nada, e ele vai lá, arranca, né? Tira tudo fora, perde a cabeça, joga a semente fora. Não, ele precisa esperar, ele precisa, né, confiar e esperar que aquela plantação irá produzir frutos, né? E o Tiago usa essa metáfora aqui. Nós temos também, aqui no subtópico 3, o testemunho de fé de Jó. Que Jó ele é um dos exemplos na Bíblia de homens que sofreram, né? Um homem que sofreu demais a ponto de perder os seus filhos. Ele perdeu os seus 10 filhos, perdeu toda a sua riqueza, todo o seu rebanho, todo o seu gado, né? E ainda ele perdeu, só não chegou a morrer, mas perdeu a sua saúde, sua pele foi afetada. Ele viveu uma situação assim que eu muito provavelmente não conseguiria suportar essa tremenda dificuldade. Mas Jó,
ele esperou pacientemente. Aqui nessa passagem de Jó, você, professor, você consegue ganhar aqui uns 20 minutos. Você consegue explanar aqui uns 20 minutos na sua aula só falando de Jó ou de exemplos na Bíblia de pessoas que tiveram paciência. Né, de pessoas que tiveram a paciência, esperaram no Senhor e o Senhor ouviu o clamor e abençoou a vida deles. Você pode pegar outros exemplos. Conclusão. O texto da carta de Tiago que estudamos nessa lição é um convite a cultivar a paciência, especialmente em tempos de dificuldade. A impaciência gera ansiedade e a deterioração dos relacionamentos, enquanto a paciência nos fortalece espiritualmente. Promove relacionamento saudável e traz paz interior. Vivendo em meio a uma sociedade imediatista, somos chamados a evidenciar a nossa confiança em Deus. Que possamos, com a ajuda de Deus, desenvolver essa virtude tão essencial, especialmente em um mundo que valoriza tanto o imediato. Irmão, saiba que nessa vida há coisas que acontecem rapidamente, óbvio, mas as coisas boas, né? Riqueza, prosperidade, maturidade espiritual, essas coisas levam tempo, né? Levam tempo. E é necessário que nós tenhamos paciência para ver as coisas acontecerem. Ver Deus abençoando a nossa vida, ver Deus agindo em prol da nossa vida. É necessário que nós venhamos ter paciência. Amém? Deus abençoe sua vida, obrigado, agradeço você que assistiu até o final. Novamente eu peço que você curta, comente, compartilhe e nos ajude para o crescimento deste canal. Amém? Deus abençoe.